E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Hoje falamos de seleção ontem, hoje falamos de São Paulo. Mas eu não vou, já vou jogar limpo com você, já vou ser sincero, não tem muita notícia. Não tem muita notícia e principalmente não tem nada de bombástico. Ai, vai contratar o Mbappé, ai, vai contratar o goleiro do... Não, não tem nada. Tem umas informações aí que eu apurei, que são informações que estão saindo na imprensa, mas não espere aqui que eu vá falar das 400 mil especulações, porque eu prefiro vir aqui jogar limpo com você do que criar uma expectativa e depois ficar com uma credibilidade pior do que a grávida de Taubaté. Então, eu vejo que eu apuro aqui de informação. Gostaria muito de vir aqui falar para você, nossa, estamos perto de fechar com o Cristiano Ronaldo, estamos perto de fechar com Mbappé, Neymar, tá em dúvida entre Santos. Não tem nada disso, tá? Eu vou falar aí do goleiro, vou falar que subiu no telhado, que não é nem notícia boa, falar também de algumas poucas especulações que eu ouvi aí, mas já a gente vai falar sobre Copa, sobre o Arboleda, né, que caiu fora, sobre alguns jogadores do São Paulo que disputaram a Copa do Mundo, mas eu vou ser honesto com você, como a gente sempre foi aqui. Não vai nada espetacular, nada de... E esse título que eu joguei no Morumbi de novo, pelo sportsbet.com, vou contar no final do vídeo mais detalhes, e já são 4 jogos no Morumbi, eu tenho mais jogos no Morumbi que o Bustos, que o Calazans, que o Birubiru, que o Negueba, que um monte de jogador que vestiu a camisa do São Paulo, tem menos jogos no Morumbi do que eu. Antes da gente falar de tudo isso, vou falar do Futebol, melhor aplicativo de futebol para celular. Você já confere os melhores momentos dos jogos do Brasil, dos jogos da Copa, sem narração, que é divertido, você sente a emoção da torcida. Confere lá, tá no primeiro link da descrição, o melhor aplicativo de futebol para celular, que traz as informações da Copa do Mundo, que tem informação pra caramba da Copa, informação muito legal, e também informação do seu time, se você é São Paulino, se você não é, informações de credibilidade, que eles fazem um apanhado das notícias da imprensa que é respeitada, né, que tem compromisso com o público. Então não perca tempo, o Futebol, o melhor aplicativo de futebol para celular, tá bom? Olha só, falando em Bustos, o Bustos, eu joguei no Morumbi, convidado pelo pessoal do sportsbet.io, e já tenho mais jogos que o Bustos no Morumbi, já joguei 4 vezes lá. O Bustos, dos reforços da era Casares, foi o jogador que ficou menos tempo, eu tô falando em termos de dias, tá? Ele foi anunciado no dia 5 de agosto e anunciou na quinta-feira passada que não vestia mais a camisa do São Paulo. Desde a data que ele chegou até o anúncio, foram 112 dias. O Marcos, esse é o jogador que ficou menos tempo na era Casares. Depois veio o Marcos Guilherme, que ficou 140 dias. E depois, pra mim, o jogador que mais chama a atenção, que ficou pouco tempo, que eu gostaria de ter visto mais vestindo a camisa do São Paulo, foi o Bruno Rodrigues. Foi o primeiro reforço da era Casares, você lembra? Com Crespo, primeiro reforço, mal jogou, ficou 142 dias e foi embora. O Bustos fez 9 jogos só pelo São Paulo e apenas 1 gol. Aquele esquema que a gente conversou aqui, né? Acordo com o Grupo City queria ver ele jogando, e ele já viu que não ia ter chance com o Rogério Ceni e acabou vazando, tá? Então, só pra você saber, eu já vou contar os detalhes do jogo. Dessa vez eu não fiz dupla de zaga, mas eu joguei na zaga com o Fabão e o Denilson tava no meu time. Vou contar pra você. E aí, sobre o jogo da seleção, muita gente falou, né? Os São Paulinos comemoraram. Eu não comemorei, viu, gente? Desculpa. Mas o fato do Casimiro ter feito gol, o Antony ter jogado, o Militão ter jogado, pra mim eu comemoraria muito mais se eles tivessem vestido a camisa do São Paulo. Como não estão mais. Mas o último gol de um jogador que saiu da base do São Paulo, né, fazendo gol pela seleção numa Copa do Mundo, sabe de quem foi? Do Oscar. Sabe que partida foi? No 7-1 contra a Alemanha. Desde lá, só o Casimiro agora, que é cria lá de Cotia, que a torcida queimou. Tem gente que ainda fala essa bobagem. E antes do Casimiro fazer um gol das categorias de base de Cotia, o último jogador que tinha feito numa Copa do Mundo foi o Oscar. Com esses jogadores, né, que o São Paulo cede para as seleções, são 46 jogadores do São Paulo que disputaram uma Copa do Mundo. Só um time tem mais, o Botafogo, o glorioso Botafogo, que oferecia jogador para a seleção brasileira lá na década de 60, 50, 70. O Botafogo era uma máquina de jogar futebol. Os primeiros jogadores do São Paulo foram o Armandinho Luizinho, o Silvio Hoffmann e o Valdemar de Brito em 1934. Mas olha só, atente para esse detalhe. O São Paulo não tem um jogador disputando uma Copa do Mundo há 16 anos. Mais ou menos o mesmo tempo que a gente está vivendo essa crise há 12, 13 anos, né?
Então há 16 anos não tem um jogador que disputa uma Copa do Mundo. Os últimos, Rogério Ceni e Mineiro, que foram para o grupo de 2006. E além dos brasileiros, o São Paulo cedeu jogador para a seleção estrangeira, né? Cedeu para o Uruguai, para o Peru, cedeu Cueva para o Peru, né? Na Copa passada. Esse ano o Arboleda. E o Arboleda hoje foi eliminado, o Equador foi eliminado, o São Paulo deixa de ganhar aquela grana, os 10 mil dólares que a FIFA dá para o clube que cede jogador. Então, com a eliminação do Equador hoje, que perdeu para Senegal, né? Para Senegal, essa graninha que entrava com a ida do Arboleda para a seleção do Equador foi para o Beleléu. Só não teve jogador do São Paulo na seleção em Copa na Copa de 30, 38 e 2010. O resto sempre teve jogador do São Paulo. E aí, deixando um pouco a Copa de lado, vamos voltar às nossas notícias geralmente torturantes do São Paulo. O Caio, vocês lembram do Caio, menino da base, 18 anos, sofreu lesão nos ligamentos jogando um amistoso pela seleção brasileira sub-20 em junho desse ano. Fez cirurgia e começou o tratamento. O Caio está fazendo tratamento todos os dias, 7 dias por semana. Só que ele não está fazendo tratamento só no Triângulo das Bermudas, ele está fazendo também fora, numa academia. A gente não sabe ainda, porque no São Paulo ninguém informa quando volta, porque eles nunca sabem quando voltam, eles, pelo menos eles não chutam, né? Como não tem previsão, eles não sabem, o tratamento lá é péssimo, vários jogadores entram lá e não saem mais, eles não anunciam quando o Caio vai voltar, não tem previsão. E não se sabe ainda o que o Rogério Ceni vai fazer, se ele vai inscrever o Caio no Campeonato Paulista, que vai de janeiro até abril, não sabe ainda o que vai acontecer. A gente lembra que ele fez 2 jogos, né? Ele jogou com o Ituano pelo Paulista e jogou contra o Ayacucho e fez aquele gol. Logo na sequência ele se lesionou. A boa notícia é que o São Paulo renovou o contrato dele, que terminava em 2024, agora o São Paulo renovou até 2025. Estamos de olho na recuperação desses jogadores e aquilo que eu sempre falo, não adianta você fazer tratamento só no Triângulo. Você vaza, vai procurar outros médicos, outros profissionais, como o Arboleda fez, como o Luan tá fazendo, como o Caio tá fazendo, porque na minha opinião, se depender daqueles caras lá, se depender dos equipamentos que tem lá, esse menino volta em 2030, quando ele tiver careca, barrigudo, que nem eu, aí ele volta a jogar futebol. Então é bom que quem acompanha a carreira desses jogadores do São Paulo que estão lesionados, que procurem outros médicos, que procurem outros meios de recuperação do jogador. Porque se depender disso, a gente tem histórico aí, gente, não é uma questão de opinião, a gente tem histórico aí. Inclusive nas categorias de base também, viu? Nas categorias de base tem jogador que eu sei que foi se tratar por fora porque não conseguiu descobrir os problemas que ele tinha lá. Tendão, Então é ótimo que fique de olho e busque ajuda, recursos fora do departamento médico do São Paulo. Tudo bem, pode fazer tratamento lá o Cataflã, passar o Gelol, Arnica, beleza. Só que se você quiser ter carreira no futebol, eu aconselho a procurar outros profissionais. Vamos às nossas especulações nossas de cada dia. Se falou do zagueiro do Grêmio Kahneman, aliás, o meu amigo Farid Germano Filho, lá do Sul, postou um vídeo falando que o Kahneman interessaria ao São Paulo, o zagueiro que não tá conseguindo, tá tendo dificuldade para renovar com o Grêmio, agora minha cachorra tá latindo, dificuldade para renovar com o Grêmio, mas são especulações. O que a gente sabe, na verdade, é o seguinte, a contratação do John, lá o goleiro do Santos, o Santos quer 8 milhões, mais de 8 milhões pelo John, e aí mais uma vez a diretoria do São Paulo teria se assustado com os valores e mais uma vez já está a ponto de desistir do John, ou seja, a contratação do John subiu no telhado. Existia essa possibilidade de trocas, envolver nomes, os nomes não foram revelados, mas os nomes que supostamente a diretoria do São Paulo teria oferecido para o Santos, a diretoria do Santos não gostou, então o John subiu no telhado. E aí, dessas especulações todas, o que a gente sabe de verdade é que existia uma proposta só pro Rato, lá pro Wellington Rato, o meia lá do Atlético Goianiense que foi rebaixado. Só que o Rato também teria a proposta do Cruzeiro e teria a proposta do Vasco. E a diretoria acha, essas são as informações, que pelo fato dele não ter decidido, ainda ter falado, tem proposta do São Paulo, a diretoria também não está com muita esperança. De concreto mesmo, o São Paulo tem para a temporada 2023, se livrou de um monte de pereba que ganhava uma fortuna, vai economizar mais de 3 milhões por mês na folha salarial, mas de concreto mesmo tem a renovação de contrato do Gabriel Neves e a renovação de contrato do Rafinha. Então saíram o Reinaldo, o Éder, Miranda, graças a Deus o Cheder, saiu Bustos, e aí existe a expectativa da saída do Luizão, saiu o Marcos Guilherme, existe a expectativa de saída do Igor Gomes, que também deve estar se encaminhando para fora do clube. Então, mas de contrato mesmo, fora esses jogadores que o São Paulo perdeu,
a renovação de contrato do Rafinha, o lateral direito, e a renovação de contrato do Gabriel Neves. No momento, Maguila, eu quero muito agradecer o pessoal da sportsbet.io. A gente jogou lá no Morumbi no sábado, um jogo, mais uma vez, inesquecível. O meu time tinha Ninja no gol, meu parceiraço Ninja, o Fabão na defesa, na zaga, e o Denilson no meio de campo. O time adversário tinha o Dodô e o Silas. Você imagina o que é jogar com esses caras, você imagina o que é dividir, você fazer uma tabela com o Denilson. Essa vez eu joguei na lateral esquerda, no segundo pique eu já tava infartando, morrendo, mas foi muito legal, assim, é muito legal. Se você tiver a oportunidade de um dia, eu torço muito, gostaria muito que todo torcedor do São Paulo tivesse essa oportunidade. Teve uma hora, só vou contar uma coisinha pra vocês, que senão ficar chato ficar repetindo. Teve um escurecendo, assim, os refletores acesos. Eu abri na lateral esquerda, na saída de bola do Ninja, assim, ele tocou pro Fabão lá na lateral direita. O Fabão deu uma virada de bola, uma fatiada na bola, a bola veio vindo pra mim, assim, atravessou todo o campo e eu dominei. Essa sensação de você ver, vocês lembram do lançamento do Fabão como era? Tem um chute forte, batia a falta, e a bola vindo assim, cara, eu dominei com toda a categoria do mundo, depois já tropecei na língua de cansado. Mas é inesquecível e o evento todo, como é legal, ganhei troféu, até montei um quadrinho aqui dos jogos que eu fiz no Morumbi, e inesquecível. Então quero mais uma vez agradecer ao pessoal da sportsbet.io, mandar um abraço para todos os amigos que eu fiz lá, para todas as pessoas que eu conheci, que é legal pra caramba, é simplesmente inesquecível jogar com esses ídolos e tá lá no Morumbi e ficar, E o pessoal da sportsbet.io me trata muito bem, me sinto em casa, então um abraço para todos eles, tá bom? Olha só, se inscreva no canal, por favor, ajude no crescimento da mídia alternativa, deixe seu like se você gostou do vídeo, se você não gostou também deixe o like, faça essa gentileza, e amanhã eu volto com mais novidades do São Paulo, e na sexta a gente faz aquele esquema do jogo da seleção, que é divertido, a gente não passa raiva, pelo menos por enquanto, ainda mais sexta, né, que vai estar classificado, já vai estar tudo suave, time reserva, camisa azul, então mas amanhã tem vídeo do São Paulo, 8 da noite, tá bom? Fiquem com Deus, aqui não vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, e não vou mentir pra você, gente, não vou inventar história aqui não vou, a gente vai continuar jogando limpo, espero chegar todos os dias e contar uma notícia boa pra vocês, mas se tratando de São Paulo é difícil. Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã, um abraço.